Vou tentar então aqui resumir algumas ideias principais desse importante ramo da ciência, né? O Future Studies, ou estudos dos futuros. Esse é realmente uma parte da ciência que ajuda o estrategista a construir estratégias mais ricas conectadas com o futuro. As decisões de hoje elas vão ter impacto depois. As decisões de hoje, as ações vão ser executadas num ambiente que ainda não existe. E esses estudos, eles fornecem ao estrategista, além dessa conexão, um cardápio maior de opções estratégicas. Se eu vou construir uma estratégia e não penso no futuro, eu possivelmente vou imaginar alguma coisa, vou tentar prever o que vai acontecer, mas se eu faço um estudo mais elaborado sobre cenários, sobre múltiplos futuros, eu vou ter um cardápio maior, onde eu vou poder escolher uma estratégia mais coerente. E esses estudos futuros, eles ajudam a definir justamente esses objetivos de longo prazo, que precisam ser escolhidos hoje. Mas o principal é saber que precisamos pensar no futuro para pensar em estratégia. Essa imagem que eu retirei daquele artigo do Voros, que eu apresentei no slide anterior, ela mostra bem a conexão do trabalho de Foresight com a estratégia. Eu começo é um processo, eu começo com a inteligência estratégica, eu vejo o que está acontecendo, depois que eu coleto aquelas informações, eu vou trabalhar com o futuro, vou fazer uma análise daquilo que está acontecendo, vou procurar interpretar aquilo de uma forma mais profunda para fazer a prospecção, ver o que pode acontecer daquilo. E aí eu entro numa espécie de conclusão que eu tento responder a pergunta: o que nós talvez possamos fazer? E aí é aí que eu aumento as minhas opções estratégicas, para depois sim entrar na estratégia. Com esse trabalho preliminar, eu consigo entrar na minha definição da estratégia de forma muito mais confortável. Eu posso definir objetivos de longo prazo muito mais coerentes. Então, quando eu faço esse trabalho de Foresight, esse trabalho de estudos dos futuros, que pode ser feito por diversos métodos, sendo o mais conhecido e importante, talvez mais importante seja o planejamento de cenários, aí sim eu parto para a minha estratégia, onde eu vou definir o que faremos e como faremos. E aí importantíssimo é destacar que o último passo proposto aí nessa figura, que está lá embaixo, que é o Strategic Planning. Esse passo ele é dado após eu pensar no futuro, pensar estrategicamente, aí sim, depois eu vou passar para o planejamento estratégico. E por fim, depois de tudo isso, que eu vou ter um plano. O plano nada mais é do que o relatório de todo esse pensamento importantíssimo, que tem que vir antes. E a ideias chaves para se manter em mente quando eu trabalho com Future Studies. Ele é um campo acadêmico muito específico, é um campo que eu não tenho como comprovar. Os trabalhos que eu faço de cenários, eles não são colocados à prova. Eles geram inputs, subsídios para decisões estratégicas em ambientes incertos. A tecnologia ela aumenta a disrupção do ambiente, do ambiente de negócio, do ambiente qualquer que seja, e a incerteza futura. Os estudos futuros orientam o monitoramento do ambiente para a identificação de forças, tendências, incertezas e sinais fracos. Esses sinais fracos eles são os primeiros indícios de mudança. Então, se eu sou um estrategista e, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com estudos dos futuros, eu estou trabalhando com cenários, eu estou sempre discutindo o que pode estar acontecendo, eu estou discutindo o contexto, eu estou conversando com outros especialistas. E isso faz com que eu consiga identificar essas tendências, tendências e incertezas, que são as forças que impactam o meu contexto. E eu tenho maior chance de identificar os sinais fracos, os primeiros indícios de mudanças. Os estudos futuros eles precisam de uma abordagem pluralística. Eles devem considerar múltiplos futuros. A história de futuro único, essa história ficou para o passado. Existem muitos métodos, e cada um tem prós e contras. Cada situação requer uma combinação específica de métodos.
O Foresight, né, os estudos futuros, é um processo com entradas e saídas, é um processo. Então, um estudo desse, né, projetado adequadamente, ele precisa entender qual é a expectativa do usuário final. Se eu sou, por exemplo, uma consultoria e vou fazer um trabalho de planejamento de cenários numa empresa, eu tenho que saber o que ela quer, né? Eu não posso fazer por fazer. Então eu tenho que entender qual é a expectativa do usuário. Eu tenho, a partir disso, tenho que definir um propósito claro, que vai conduzir todo o meu trabalho. E por fim, eu tenho que ter uma saída, né, uma saída muito clara para o meu usuário final, porque a partir daquela saída do meu trabalho de Foresight, do meu trabalho de Future Studies, por exemplo, que eu posso usar um método de planejamento de cenários, eu vou ter dali um relatório, eu posso ter uma apresentação, eu posso ter um debrief, que vai ajudar, assim, ao tomador de decisão. Para terminar, né, eu trago aí palavras-chave para manter em mente, né, quando se trabalha nesses estudos dos futuros, nos Future Studies, aquilo que vai alimentar a minha estratégia. Então, se eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com incerteza. A tecnologia, que é um fator que causa muita disrupção, né, no meu ambiente, eu vou ter que trabalhar com decisões estratégicas, né, que de longo prazo, né, que geram um grande comprometimento da organização. Envolve estudos, né, pesquisas, envolve múltiplos métodos. Né? Se eu vou trabalhar com estudos futuros e trago um especialista que conhece apenas um método, né, conhece apenas planejamento de cenários, opa, peraí, talvez não seja suficiente, preciso trazer alguém que trabalhe também com métodos quantitativos para poder enriquecer o meu estudo futuro. É interdisciplinar, apenas uma visão não é suficiente, o mundo é complexo, é feito de diversas partes, né? Por isso a abordagem pluralística, a questão de múltiplos futuros, não é apenas fazer um estudo do futuro para dizer, ó, esse aqui é o futuro que a sua organização vai enfrentar daqui nos próximos 3 anos. Não, isso não é coerente mais, né? Eu preciso trabalhar com especialistas, então o especialista é uma pessoa que conhece bem o seu assunto, e muitas vezes ele sozinho não é suficiente, eu preciso trazer outras pessoas, daí a necessidade de diversidade, a questão de trabalhar de forma séria, dentro de um método, seguir um rigor para ter credibilidade, e sem criatividade eu vou simplesmente repetir o que eu já estou fazendo, vou copiar outros atores, então eu preciso de criatividade, de intuição, né, para poder inovar. Preciso gerar disso tudo um relatório que deverá ser muito bem comunicado para que todos, principalmente o decisor, mas também os seus assessores, os outros colaboradores, entendam o que está acontecendo. Aquilo tem que ser, o trabalho de comunicação, ele não pode ser negligenciado. Né? Isso tudo vai gerar subsídios, né, para que o decisor forme a sua estratégia e aí comece a investir os seus recursos para atingir os seus objetivos de longo prazo.